Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do 9º ano. Essa é a nossa primeira aula do terceiro trimestre de 2020, que se Deus quiser vai ficar na história esse ano logo. E a gente vai falar um pouquinho da Era Vargas, certo? Nós vamos dividir essa aula em duas etapas. A primeira etapa, até o golpe do Plano Cohen, onde ele vai instaurar o Estado Novo, e a segunda aula até o final da Era Vargas, beleza? Para a gente começar a lembrar, vamos trazer para a nossa memória algumas coisinhas que a gente estudou na segunda unidade, tá? Por exemplo, você deve se lembrar que naquele momento, lá pelos anos de 1930, o mundo vivia a Grande Depressão, que foi decorrente da crise de 29. Você lembra disso? Para quem não lembra, houve ali uma série de superprodução, uma série de problemas com o proletariado, com os operários, de desigualdade social, de liberalismo desenfreado nos Estados Unidos, que levou ali a uma crise que mais tarde gerou a Grande Depressão. Foram anos onde a crise gerava uma crise mais intensa. Em contrapartida, aqui no nosso país, a gente vivia a chamada República Velha. Lembra disso? Para quem não lembra, é a república oligárquica, aquela em que os cafeicultores governavam, em que os cafeicultores controlavam e tudo girava em torno dos grandes produtores de café. Nessa época, você também deve lembrar que havia uma parceria entre São Paulo e Minas Gerais. Essa parceria também era chamada aí de política de café com leite. Mas somada à crise de 29 e a uma traição de São Paulo com Minas Gerais, e ao movimento tenentista no Brasil, a gente começa a ver os cafeicultores um pouco desacreditados, né? Um pouco mal vistos socialmente, e por isso a gente vai ter a implantação do regime de Vargas em 1930. Bom, para isso então, vamos somar as etapas. Crise de 29, certo? Mas a indicação de um presidente de São Paulo a um candidato de São Paulo, que pode não parecer grave para você, mas Minas Gerais tinha esse acordo. Se num ano foi apoiado um presidente, um candidato a presidente de São Paulo, no outro teria que ser de Minas Gerais. E esse candidato de São Paulo indicou um paulista, Júlio Prestes. O movimento tenentista, que divulgava novos valores, questionava a Constituição, o sistema eleitoral, enfim, uma série de coisas também estava em alta, né? Luiz Carlos Prestes caminhou junto com a sua coluna Prestes Brasil afora, mostrando todos os males que os cafeicultores e as oligarquias estavam fazendo no Brasil. Então a gente tem ali essa soma de fatores que levam alguns grupos a se juntarem, formando a Aliança Liberal, certo? Então a Aliança Liberal ela era composta por Minas Gerais, que se sentiu traído, a Paraíba, que indica um candidato a vice-presidente chamado João Pessoa, e o Rio Grande do Sul, que indica um candidato a presidente para as eleições, que era o Getúlio Vargas, certo? E aí, quando chega as eleições, nós temos Getúlio Vargas contra Júlio Prestes. Adivinha quem ganha? O Júlio Prestes. E isso passa a ser inadmissível para essa aliança liberal. Por que inadmissível? Porque se tinha consciência de que se não fosse feito nada naquele momento, era muito provável que a população faria. Tanto é que tem uma frase, um slogan da época que é: façamos a revolução antes que o povo faça. E isso nos traz à memória mais um detalhe. Vamos interpretar a frase. Antes que o povo a faça, é melhor que nós façamos, certo? Vamos fazer antes que o povo faça. Pensando nessa lógica, quem está falando essa frase não deve fazer parte desse povo. Concorda comigo? Faz sentido para você? Pois é, essas pessoas não fazem parte do povo, né? É uma elite, mas uma elite que se sente excluída. E aí, então, em 1930, eles se dirigem à capital da época, que era o Rio de Janeiro, para tomar o poder, certo? Quem usa dessa análise de termos vai perceber que tem duas palavras que são usadas para definir coisas muito parecidas, mas que na nossa língua devem ser mais tratadas com cuidado, que são as palavras revolução e golpe. Por quê? O que é um golpe? Um golpe é quando alguém se vê de uma estratégia que não está na nossa lei para tomar o poder, tá bom? Então ela vai tomar na ilegalidade. Isso é um golpe. E uma revolução é quando existe um movimento que rompe
com todas as formas de se organizar e todas as formas estruturais da sociedade até então. Certo? Então, vai ter gente que vai analisar como um golpe, vai ter gente que vai analisar como revolução, né? Naquele momento, 1930, ficou mais conhecido como revolução. Então, a gente vai ter aí a primeira fase do governo do Getúlio Vargas, que é o chamado governo provisório. Começa em 1930 e vai até 1934, 4 anos. Você deve falar assim, professora, 4 anos não é uma coisa provisória, né? Se aquela coisa está fixa ali há um bom tempo, então não é provisório. Mas a gente vai conversar sobre isso com calma. Se eu estou dizendo que algo é provisório, então quer dizer que vai passar, certo? Que é temporário. E o Getúlio Vargas, ele assume um poder para o qual ele não foi eleito, e todo mundo pode falar, mas ele seria, porque ele teria maioria, porque as eleições foram roubadas. Todas as eleições eram fraudadas até 1930, porque não tinha justiça eleitoral, o voto era aberto. Lembra do voto de Cabresto? Pois é, então não era novidade, né? Só que é aquela coisa, quando eu roubo tá beleza, quando roubam aí contra mim fica chato, né? Mas de qualquer maneira haviam outros candidatos na época, então a gente não pode dizer com propriedade se o Vargas ia ou não ia ser eleito. Mas com o apoio, né, de muitas pessoas, de muitos órgãos de elite, lá vai Getúlio Vargas tomar o poder em 1930. A primeira coisa que se faz é dissolver o legislativo, então acaba com as câmaras de deputados, senadores, e ele começou a governar por meio de decretos. O que isso significa? Significa que a Constituição ela não está funcionando muito bem, ou ela está anulada, ou ela está sendo ignorada, né? E o Vargas, ele começou a nomear interventores para os estados. Então ele indicava, olha, não tem mais governadores, não tem mais deputados, mas eu estou indicando aqui o fulano que vai ser quem vai representar o estado. E isso passa a incomodar muito algumas pessoas, especialmente a galera que governava antes. Os cafeicultores, lá em São Paulo, com mais força ainda. É importante destacar que entre as pautas lá do Vargas, antes dele dar o golpe e tal, era fazer uma nova Constituição. Então isso para a população ficava muito esquisito. Até então ele falava de fazer uma nova Constituição. Aí agora não tem Constituição nenhuma, né? Então isso ficava bem estranho, isso incomodava as pessoas naquele momento. E aí, a elite de São Paulo começa a ficar pistola, revoltos, né? Mas ela aproveita de não um acidente, mas uma revolta que aconteceu, né? Uma manifestação, e aí os soldados varguistas mataram, né, alguns jovens. E isso eu vou até deixar aqui, depois no slide, é o símbolo dessa revolta, que é o nome desses jovens. Eles aproveitaram de tudo isso e foram para cima exigir uma Constituição, exigir que Vargas fizesse eleições e tudo mais. Essa revolução de 1932 é chamada de Revolta Constitucionalista de 1932 ou Revolução Constitucionalista. A gente volta para aquela conversa do significado das palavras, tá? É lógico que São Paulo achou que quando manifestasse contra o Vargas, outras pessoas, né, outros governos de outros estados iam apoiar, iam se solidarizar. Adivinha? São Paulo ficou sozinho. Ficou sozinho contra o exército de Vargas. O resultado é óbvio, o exército acabou derrotando, mas Vargas, gente, agora que vem a cereja do bolo, o Vargas ele era o cara do marketing pessoal. Se fosse 2020, 2021, eu tenho certeza que ele ia ser um influenciador digital. Porque ele sabia jogar com as cartas que tinha ali, com as coisas que estavam acontecendo. Então, o que ele fez? Ó, galera, ganhei de vocês, derrotei vocês. Entretanto, eu sou muito bonzinho, eu sou um cara político, eu sou um cara inteligente. Eu vou fazer a Constituição para vocês ficarem felizes. É isso que vocês querem? Então, pronto, vou fazer a Constituição. Então, em 1934, é feita a Constituição que determinava algumas coisinhas que a gente tem até hoje. Olha que interessante. Determinava voto secreto e direto e a criação da justiça eleitoral. Então, a partir daquele momento, haveria menos fraudes eleitorais. Entretanto, ainda estavam sem direito de voto analfabetos, soldados de baixa patente, né? Membros do exército de baixa patente, enfim. Também foi autorizado o voto feminino pela primeira vez na história, 1934. Só que
apesar de estar na lei, as mulheres não votaram naquele ano, só votariam depois do fim da administração do Vargas, que se estende até 1945, ó, 15 anos de governo. Se cria legislação trabalhista, então algumas leis, 13º, férias, nacionalização econômica, então o governo ele passa a interferir na economia e mais. A posse das riquezas naturais, né, das riquezas do subsolo, da água, das florestas do Brasil, passam a ser do Estado. Então, o petróleo passa a ser do Estado, do governo, não é de órgãos particulares. A água do governo, então eles que controlam, o governo que controla esses recursos. E, por fim, eleição indireta para as eleições que viriam logo depois da Constituição. Então, a Constituição 1934, aí é feita eleição indireta, a população não vota diretamente no presidente. E adivinha quem ganha? Isso mesmo, o Vargas. E aí a gente tem uma mudança, passa de ser provisório para ser constitucional. Aí você fala para mim assim, professora, mas aí é muito fácil, né? Porque não precisa ter aprovação de todo mundo, só uma galerinha ali que vai votar. Pois é, mas essa era a lei, então se está seguindo a lei, é constitucional, beleza? Então começa o governo constitucional do Vargas, em 1934 até 1937. Nessa época também, a gente passa a ver no mundo, tá? No mundo inteiro, o fortalecimento de algumas ideologias, como o fascismo e o comunismo, certo? Que vocês vão estudar um pouquinho mais quando for falar de Guerra Fria. Mas o fascismo, vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial, o fascismo ele era uma ideia de direita que defendia uma intervenção, que o governo interferisse economicamente, só que para defender, para proteger os interesses das empresas, né, dos donos da propriedade privada. Por isso que é de direita. Tá? E o comunismo, ele já defendia uma intervenção do Estado, mas para a defesa do trabalhador e para o fim desse acúmulo de capital, então onde uma pessoa pode ter empresas e tudo mais e as pessoas trabalham para o lucro dela. Então a gente tem essas duas vertentes bem fortalecidas nessa época. A gente vai ver o fascismo na Europa, na Itália, na Alemanha, e a gente vai ver o comunismo na União Soviética. Então isso não era algo só do Brasil, isso estava no mundo, e isso também vai ser muito influente mais para frente, quando acaba o governo do Vargas. Mas vamos falar um pouquinho dessas instituições no Brasil. No Brasil a gente tinha, então, a Ação Integralista Brasileira, que era fascista, que defendia a intervenção do Estado na economia em favor das empresas, o fim de alguns movimentos como os sindicais e também o fim da liberdade de ter vários partidos, né, de ter partido único, além do culto ao líder, que também é uma pauta do fascismo, né, que é ver o líder como um líder carismático e único, inquestionável, né? Em contrapartida, a gente tinha a Aliança Nacional Libertadora, de cunho comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, aquele cara, tenentista, né? Que mudou ali a sua percepção e que já defendia o aumento da intervenção do Estado em defesa dos trabalhadores, dos movimentos sindicais, enfim. E aí a gente via aí essa briga entre essas organizações que estavam ali, ó, fortes no Brasil, quase que no mesmo nível. Por conta disso, né, algumas ações do Vargas, elas se inclinavam ali ao fascismo, e eu já vou falar sobre isso. Mas ele tinha um adversário, né, que era o Luiz Carlos Prestes. Eu recomendo para vocês assistirem o filme Olga, tá? O filme Olga, tem no YouTube. O Luiz Carlos Prestes ele era um adversário do Vargas desde antes de 1930, porque os dois eram grandes nomes políticos, né, grandes influências políticas, e não conseguiram se aliar por vários motivos. E aí rola uma tentativa comunista de fazer uma revolução e retirar o Vargas do poder. E como não funciona, acaba sendo muito desorganizado, porque essa revolta estoura numa cidade, depois na outra. Quando vem para a terceira já está fácil de ser controlada, né? Vargas já estava esperando. Luiz Carlos Prestes é preso, a Aliança Nacional Libertadora é vista como adversária e por isso se torna ilegal. E a gente tem um plano chamado Plano Cohen, que vai mudar essa história, mas isso fica para a próxima aula.
certo? Até semana que vem.